O problema que temos que considerar é este: admitindo que nós estejamos certos em relação aos nossos dados dos sentidos, temos alguma razão para considerá-los como sinais da existência de alguma outra coisa diferente que podemos denominar de objeto físico? Quando tivermos enumerado todos os dados dos sentidos que podemos naturalmente considerar em conexão com a mesa, teremos dito tudo o que se pode dizer sobre a mesa. Ou existe ainda algo a mais, algo que não é um dado dos sentidos e que persiste quando saímos da sala? O senso comum, sem hesitação, responde de modo afirmativo. Aquilo que se pode comprar, vender, arrastar e sobre o qual se pode pôr uma toalha, não pode ser mera coleção de dados dos sentidos. Se a toalha cobrir inteiramente a mesa, não obteremos quaisquer dados dos sentidos provenientes da mesa, e por conseguinte, se a mesa se reduzisse simplesmente a esses dados dos sentidos, ela teria deixado de existir e a toalha estaria suspensa no ar, permanecendo por um milagre no lugar em que a mesa estava antes. Isso parece evidentemente absurdo, mas quem deseja se tornar um filósofo deve aprender a não temer absurdos. Uma das principais razões pelas quais sentimos que devemos estar seguros da existência de um objeto físico, além dos dados dos sentidos, é que o mesmo objeto é desejado por diversas pessoas. Quando 10 pessoas se sentam ao redor de uma mesa de jantar, parece absurdo afirmar que elas não estão vendo a mesma toalha de mesa, as mesmas facas, colheres, garfos e copos. Mas os dados dos sentidos são privados a cada pessoa individual. O que está imediatamente presente à vista de uma pessoa não está imediatamente presente à vista de outra. Todas veem as coisas de pontos de vista ligeiramente diferentes e, portanto, as veem também ligeiramente diferentes. Assim, se existem objetos públicos comuns que podem ser, em certo sentido, conhecidos por diferentes pessoas, eles devem ser algo mais que os dados dos sentidos privados e particulares que aparecem para as várias pessoas. Que razões temos, pois, para acreditar na existência de semelhantes objetos públicos comuns? A primeira resposta que naturalmente ocorre é a seguinte: embora diferentes pessoas possam ver a mesa de modo ligeiramente diferente, contudo, todas elas veem coisas mais ou menos idênticas quando olham para a mesa, e as variações no que elas veem obedecem às leis da perspectiva e da reflexão da luz, de modo que é fácil chegar a um objeto permanente subjacente a todos os diferentes dados dos sentidos das pessoas. Comprei minha mesa do antigo inquilino de meu apartamento. Não pude comprar seus dados dos sentidos, que morreram quando ele saiu do apartamento. Mas pude comprar, e assim o fiz, a expectativa certa de uns dados dos sentidos mais ou menos semelhantes. Assim, o fato é que diferentes pessoas têm dados dos sentidos semelhantes, e que uma mesma pessoa, em um dado lugar e em momentos diferentes, tem dados dos sentidos idênticos. Isso nos faz supor que, para além desses dados dos sentidos, há um objeto público e permanente que está por trás ou causa os dados dos sentidos de diversas pessoas em momentos diferentes. Agora, na medida em que as considerações anteriores dependem da suposição de que existem outras pessoas além de nós mesmos, elas pressupõem aquilo mesmo que está em questão. As outras pessoas me são representadas por determinados dados dos sentidos, tais como a visão de sua aparência ou o som de suas vozes. E se não tivesse nenhuma razão para acreditar na existência de objetos físicos independentes de meus dados dos sentidos, não teria tão pouco razão para acreditar que existem outras pessoas, a não ser como parte de meu sonho. Assim, quando tentamos mostrar que deve haver objetos independentes dos nossos dados dos sentidos, não podemos apelar para o testemunho de outras pessoas, já que este próprio testemunho consiste em dados dos sentidos e não revela a experiência de outras pessoas se nossos dados dos sentidos não são sinais de coisas existentes independentemente de nós. Devemos, portanto, se possível, achar em nossas experiências puramente privadas características que mostrem ou procurem mostrar que há no mundo coisas distintas de nós mesmos e de nossas experiências privadas. De certo modo, devemos admitir que não podemos jamais provar a existência de coisas distintas de nós mesmos e de nossas experiências. Nenhum absurdo lógico decorre da hipótese de que o mundo se reduz a mim mesmo, a meus pensamentos, sentimentos e sensações, e que tudo o
mais é pura imaginação. Nos sonhos, podemos ter a impressão de que existe um mundo muito mais complexo, e no entanto, ao despertar, descobrimos que se tratava de uma ilusão, ou seja, descobrimos que os dados dos sentidos do sonho não correspondiam aos objetos físicos como naturalmente inferiríamos de nossos dados dos sentidos. É verdade que se nós supusermos que existe o mundo físico, é possível descobrir causas físicas dos dados dos sentidos dos sonhos. Uma porta que bate, por exemplo, pode nos levar a sonhar com uma batalha naval. Mas, embora neste caso exista uma causa física dos dados dos sentidos, não existe um objeto físico que corresponde aos dados dos sentidos da mesma maneira como haveria uma batalha naval real. A hipótese de que a vida toda é um sonho no qual nós mesmos criamos todos os objetos tal como aparecem diante de nós não é logicamente impossível, mas embora esta hipótese não seja logicamente impossível, não há razão alguma para supormos que seja verdadeira, e de fato, considerada como um meio de explicar os fatos de nossa própria vida, é uma hipótese menos simples do que a hipótese do senso comum, segundo a qual há realmente objetos independentes de nós cuja ação sobre nós causa nossas sensações. É fácil ver como é muito mais simples supor que há realmente objetos físicos. Se um gato aparece em um determinado momento num lugar da casa, num outro momento em outro lugar, é natural supor que ele se deslocou de um lugar para o outro, passando por uma série de posições intermediárias. Mas se ele consistisse simplesmente de uma coleção de dados dos sentidos, não poderia ter estado em lugar algum enquanto eu não o olhava. Assim, teríamos de supor que não existiu no intervalo de tempo em que eu não o olhei, mas que voltou de repente à existência em outro lugar. Se for verdade que o gato existe, quer o veja ou não, podemos compreender por nossa própria experiência como ele fica com fome nos intervalos em que não come. Mas se ele não existe quando não o estou vendo, parece estranho que o apetite aumente durante sua não existência da mesma forma que durante sua existência. E se o gato consiste unicamente de dados dos sentidos, não pode ter fome, pois nenhuma fome, a não ser a minha, pode ser para mim um dado dos sentidos. Assim, o comportamento dos dados dos sentidos que representam para mim o gato, embora pareça perfeitamente natural, se o considerarmos como uma expressão da fome, torna-se completamente inexplicável se o considero como simples movimentos e mudanças de manchas de cor, tão incapazes de ter fome como um triângulo de jogar futebol.